noite, gente. Tudo certo com vocês? Tudo beleza? Mais um papo de hospital aqui muito legal. Hoje um assunto muito enriquecedor. Vocês vão gostar muito de saber muitas novidades acontecendo no Hospital São Lourenço que muita gente não está sabendo, muita gente não sabe. E assim, mostrar para vocês que o Hospital São Lourenço realmente é uma referência até mesmo em serviços, não só nos profissionais de qualidade, os profissionais extremamente capacitados que temos hoje no nosso Hospital São Lourenço. Além de tudo, oferecemos serviços muito importantes para a população que na maioria das vezes não está sabendo, ou não sabe disso, não sabe que a gente engloba isso dentro do nosso município. E hoje eu estou aqui com convidados muito especiais. Estou aqui com a doutora Lorena, doutor Tiago, está aqui para trocar uma ideia com a gente, que vocês vão gostar muito de saber. Vamos conversar hoje sobre hemodinâmica e o serviço de radiologia que é ofertado hoje dentro do Hospital São Lourenço, beleza? Sejam muito bem-vindos, meninos e meninas, e vamos tocar um papo. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de conversar aqui hoje, porque assim, vocês são a forma que a gente tem de esclarecer para a população tudo que a gente oferece, tudo que, além de mostrar que vocês são excelentes profissionais que estão à frente desse tipo de serviço, e também mostrar que hoje o Hospital São Lourenço realmente é uma referência na região do sul de Minas e, vamos dizer, até Minas Gerais em si. Sejam muito bem-vindos e a palavra está com vocês. Lembrando, vocês sempre se apresentam primeiro. A Lorena vai falar, depois o Thiago vai falar. E quem é a Lorena? O que a Lorena faz? E a partir daí a gente toca esse papo, beleza? Pode começar, doutora Lorena. Boa noite, Abraão. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Então, meu nome é Lorena, sou natural de Timóteo, no leste de Minas, a 600 quilômetros aqui de São Lourenço, então estou um pouquinho longe de casa, né? Eu sou médica, formei em 2014 pela Faculdade de Medicina de Ipatinga, que é uma cidade próxima a Timóteo. E depois que eu finalizei a faculdade, eu fui para Belo Horizonte fazer as residências. Então, eu fiz em BH 2 anos de residência em clínica médica, depois 2 anos de residência em cardiologia e, por fim, 2 anos de hemodinâmica. A cardiologia e a hemodinâmica foram realizadas no Hospital Felício Roxo. E desde 2021 eu comecei a trabalhar aqui em São Lourenço. A princípio, eu vinha de 15 em 15 dias trabalhar aqui. E em 2022 eu me mudei aqui para a cidade e continuo aqui desde então, agora atuando na UTI do hospital, no ambulatório e também na hemodinâmica, que foi inaugurada há um ano. Manda bala, Tiagão. Quem é o Tiago? Vamos lá. Boa noite, Abraão. Boa noite, Lorena. Boa noite a todos. Então, eu sou o Tiago, sou de Varginha, natural de Varginha. Trabalho na área de radiologia, sou formado em tecnólogo em radiologia há 20 anos. Sou dentista também há 10 anos. E a gente trabalha na região aqui de São Lourenço, já faz há 10 anos que a gente está na área atuando aqui. Você falou que está aqui desde 2021, então você pegou o finalzinho da pandemia. Sim, Você chegou quando eu comecei a trabalhar aqui, eu vim para trabalhar na UTI Covid. Né? Então, eu vinha de 15 em 15 dias para dar plantão aqui na UTI, justamente para me ambientar, conhecer um pouco mais da cidade que eu não conhecia, nunca tinha vindo aqui para a região do sul de Minas, né? E para conhecer também o Hospital São Lourenço. E por que eu sou de Minas? Por quê? Ah, não, vou para São Lourenço. O que aconteceu para você vir para cá? Então, eu estava finalizando a residência de hemodinâmica e são poucos centros formadores de hemodinamicistas em Minas Gerais. Então, quando eles já estão movimentando para abrir um serviço de hemodinâmica, eles entram em contato com pessoas que estão formando na residência, terminando ali a formação. Então, entraram em contato comigo, porque iriam abrir o serviço aqui. Então, me ofereceram, né, o trabalho aqui. Eu tive algumas oportunidades também em outras cidades, em Formiga, em Belo Horizonte, mas eu realmente gostei muito aqui da região, muito de São Lourenço, e eu já estava pensando em vir para o interior. Então, foi uma decisão baseada nessa questão de querer ir para uma boa cidade, no interior, porque eu gostei muito aqui da região. Aí você me fala que o Tiago, de Varginha, um grande centro, formado em odontologia, resolve vir para São Lourenço prestar serviço de radiologia. Isso. Por que, irmão? O que deu na cabeça lá? Na verdade, eu já trabalhei em São Lourenço também, em 2008, concursado na prefeitura. Trabalhei na policlínica ali, na parte de radiologia, de raio-x. Fiquei somente um ano, depois pedi exoneração, porque eu estava trabalhando nos hospitais lá em Varginha, não estava tendo quando eu vim para cá mais. Assim que eu formei em odontologia, em 2015,
O doutor Hélio, que é o proprietário da Derrad, me convidou para ele queria abrir um serviço aqui em São Lourenço, estava para terceirizar o hospital, e me convidou para vir para cá para ajudar ele. Eu falo que eu sou o conector. Eu conecto as pessoas até o Hospital São Lourenço. Eu diminuo um pouco essa distância para as pessoas verem o que existe no Hospital São Lourenço. E tivemos recentemente um grande marco para o Hospital São Lourenço, que foi a primeira angioplastia do SUS. Correto? Uhum. Queria que você explicasse, pessoal, o que foi essa angioplastia. Por que é um marco tão grande ser pelo SUS, assim, a primeira pelo SUS e tal? E aí a gente continua o papo sobre a hemodinâmica também. Tá certo. Então, a gente inaugurou o serviço de hemodinâmica ano passado, fez um ano agora em março. Até o momento, a gente conseguia fazer os procedimentos através do consórcio intermunicipal de saúde, principalmente cateterismo cardíaco, e através dos convênios ou particular, a gente conseguia fazer a angioplastia também. E a primeira angioplastia pelo SUS, ela realmente abre portas, né? A gente consegue atingir muito mais pessoas, ajudar muito mais pessoas. A angioplastia, ela é um procedimento de implante de stent nas artérias do coração, a angioplastia coronária, né? Então, ela é indicada para pacientes que, por exemplo, tiveram um infarto agudo do miocárdio, fizeram um cateterismo, né? O cateterismo é um exame diagnóstico, ele mostra para a gente a anatomia das artérias, né? Não é um exame que realiza um tratamento. O tratamento ele é feito através da angioplastia. Então, pode ser, por exemplo, um paciente que chega com infarto, faz o cateterismo, a gente consegue identificar alguma obstrução, se isso puder ser de forma planejada, programada, a gente consegue agora fazer através do SUS aqui no Hospital São Lourenço. Além disso, para pacientes também que descobrem alguma lesão coronária, mas de uma forma eletiva, não num contexto de infarto, a gente vai conseguir atender aqui também, realizando a angioplastia aqui em São Lourenço. Anteriormente, esses procedimentos eram realizados apenas em Varginha, e Varginha atende uma região muito grande, né? Então, existe uma fila para realizar esses procedimentos, é uma fila longa. Então, com a gente agora, com a possibilidade de realizar esse procedimento aqui em São Lourenço, a gente vai conseguir ajudar as pessoas aqui da região, aqui de São Lourenço e das outras cidades, para que isso seja feito de forma mais rápida. Esse stand que você fala, o que é o stand? Todo mundo fala assim, coloquei no stand. Que porra do stand? O stand ele é uma estrutura de aço nitinol circular, e a gente consegue introduzir através dos materiais específicos, através de fio-guia. A gente entra dentro da coronária através de fios-guias muito finos e a gente posiciona esse stent no local da obstrução, né? Ele meio que dá uma dilatada ali. Isso, então a gente expande, geralmente obstruções acima de 70%. Tem a indicação da angioplastia coronária, então a gente posiciona o stent ali no local da obstrução, expande de forma que o fluxo sanguíneo seja reestabelecido de forma adequada, sem nenhuma obstrução, sem nenhuma resistência à passagem do sangue ali naquele local. E olha como é que são as coisas, cara. Isso é muito bacana a gente expor isso. Por quê? Porque a gente está falando de uma cidade de 40 mil habitantes, 50 mil habitantes que seja, que já oferece esse tipo de serviço, cara. É absurdo, assim. Eu fico assim, de cara mesmo, porque assim, eu sou fã da minha cidade, eu sou fã de tudo que acontece aqui. Já tive proposta para ir embora do Brasil, não sei o que. Eu falei assim, não deixa minha São Lourenço, deixa eu quieto aqui, porque realmente é diferenciado. É pensar que hoje a gente tem um exemplo do serviço de tomografia. O tempo todo, cara. Se o médico precisou, tem ali. E além do serviço de tomografia, vocês oferecem mais? Serviço de raio-x, e agora a gente está com o serviço de densitometria óssea, né? Que a gente vai inaugurar agora no hospital esse mês de abril. Essa densitometria óssea, o que é? Você podia falar mais pra gente? A densitometria, o principal foco dele é para poder diagnosticar a osteoporose. O que é a osteoporose? É a perda do cálcio, do mineral, que vai enfraquecendo os ossos. Então, esse equipamento é muito importante porque a osteoporose é uma doença séria e é silenciosa. Então, às vezes, muitas pessoas tá acometida, tem algum problema e às vezes não faz o exame e não consegue diagnosticar essa questão antes para poder fazer a reposição de cálcio, para poder fazer o tratamento. A osteoporose é aquela da mulher da Top Term lá, que ela fala que previne tudo, já viu? Calcitran B12, tudo fala da osteoporose.
A osteoporose ela é muito indicada assim para mulher da menopausa, para paciente, homem geralmente é acima de 70 anos, mas se tiver Idoso. algum histórico familiar, o exame também é indicado para fazer acima de 50 anos. E eu acho que eu fiz uma propaganda da densitometria óssea faz pouco tempo, não sei nem se. Acho que já saiu até. Mas mede até gordura corporal, Esse mede equipamento tudo, novo, é com sinistro. softwares mais modernos, que agora tem essa possibilidade também, que é o exame de corpo inteiro, que é feito a avaliação não só do osso, né, a massa óssea, a massa corporal e a massa visceral da gordura. É, velho. Então é indicado também para endocrinologista, para nutricionista, né, para o paciente, pessoal agora que está nessa onda de academia, né, de cuidar da saúde, é um exame também indicado para essa área. Então você vê que é um investimento tanto para o Hospital São Lourenço quanto para a Derrádio, Isso. mas assim, que consegue englobar não só os idosos, vamos dizer assim, mas Isso. por conta do material, do equipamento ser tão tecnológico, eu consigo agora abranger toda a galera, Isso. inclusive essa galera de academia, igual você falou. E é um exame fácil, rápido de fazer, indolor, invasivo. Às vezes fala o nome da densitometria óssea, o pessoal já assusta, né? Mas assim, é um exame super rápido. Eu tive lá, velho. Eu fiz lá, deito na maquinha lá. Parece Isso. até muito, parece muito com o da Tomo. Da Tom, é. Parece muito com o da Tomo. Aí eu fiz lá, foi bacana, foi maneiro. Só não vi meu resultado, preferi não ver. Deixa eu ver. E aí, cara, gente, realmente, olha tudo que a gente oferece. A gente estava até conversando um pouco antes nos bastidores sobre isso, sobre assim, antigamente, cara, se você pegar aí um cardiologista, pega um cardiologista antigo da cidade, Marquinhos, pega o Marquinhos, fala pra ele, esse Marquinhos, ele é 10 anos atrás, 15 anos atrás, fala pra ele assim, ô Marquinhos, nós vamos começar a ter hemodinâmica em São Lourenço. Ele, cara, na cabeça dele, nunca, É. nunca, nunca. Você pega aí o Apolônio, Batalha, essa galera dos mais antigão aí. Se você falasse com eles há 15 anos atrás, Apolônio, ou Batalha, daqui uns tempos, pediu tomografia, vai ter aqui na hora. Os caras falam assim, capaz, nunca nessa vida. Porque assim, como que isso ficou de acesso pra gente? Isso, eu não sei assim, se vocês têm essa percepção, mas não só a melhora do acesso ficou mais fácil, mas também dá uma filtrada até em profissional. O profissional tem que saber mexer com isso hoje. Então, assim, você dá uma filtrada naqueles ruins que não gostam de estudar, que não gostam de mexer com isso. Pronto, essa galera já ficou para trás no mercado e entra a Lorena, entra o Thiago, dá essa levantada na capacidade da turma. Eu particularmente, eu vejo isso, eu percebo isso. Eu acho que o Hospital São Lourenço está cada vez com profissionais mais capacitados. Exatamente, mas sim, é um filtro natural, sabe? Do que oferece. Além do serviço de angioplastia, por exemplo, o que mais que faz na hemodinâmica hoje? Que você fala assim, nossa, aqui faz isso, isso e isso, que eu jamais esperava de fazer numa cidade de 50 mil habitantes, por exemplo. Sim. Na parte da cardiologia, hoje a gente faz cateterismo cardíaco e angioplastia coronária. Daqui a um tempo, né, existe a proposta também de ter o serviço de cirurgia cardiovascular aqui na cidade, né? A partir disso, a gente vai ter a possibilidade também de fazer o tratamento das doenças das válvulas. Hoje existem tratamentos para as doenças das válvulas de forma percutânea, sem precisar abrir o peito. Claro que para pacientes muito selecionados, né? Mas hoje existe a TAV para o tratamento da estenose aórtica, né? Os procedimentos também para as doenças da válvula mitral. Hoje a gente ainda não tem a possibilidade de fazer porque a gente precisa do cirurgião cardiovascular no hospital, mas isso já está sendo também providenciado e já está sendo discutido. Além disso, o Dr. Luciano Moraes também realiza na hemodinâmica as angioplastias periféricas, angioplastias de membros inferiores, para tratar aquelas obstruções das artérias das pernas. Ele faz também angioplastia de carótida, né? Quando tem obstrução aqui nos vasos do pescoço. Ele realiza também embolias de mioma, por exemplo, né? Então ele faz outros procedimentos. Essa galera que também. trata varize, é na hemodinâmica que trata? Não sei. Não, varize não. Lá na hemodinâmica ele trata as doenças arteriais, tá. né? As varizes são doenças venosas.
Então, aí são outros procedimentos. Entendi. É. Tem alguma correlação, por exemplo, assim, eu tô viajando, mas, por exemplo, assim, porra, antes de fazer uma cirurgia cardio, precisa passar na tomo. Existe alguma correlação do serviço de vocês lá dentro? Ainda não, mas quando a gente começar a fazer, por exemplo, a TAV, né, aí a gente vai precisar sempre de uma tomografia para fazer o planejamento do procedimento. É fundamental. Aí, cara, a gente já pega mais pensando assim, até na facilidade do seu serviço. O que você vê hoje de benefício para um hospital que tem a tomografia lá dentro? Então, é até fácil de eu falar isso, porque há 10 anos atrás, quando a gente fechou a parceria com o Hospital São Lourenço, a gente chegou aqui, fizemos um investimento de mais de R$ 1 milhão, trazendo a tomografia e digitalizando o raio-x do hospital. Então, Uhum. antes era o raio-x analógico, a gente colocou o raio-x digital. E aí a gente vem analisando a evolução desses anos, né? Tanto que ajudou o hospital, essa questão para o paciente já resolve a situação na hora, faz uma tomografia para o neurocirurgião, o paciente, o cirurgião mesmo, geral. Então, assim, e a nossa empresa trabalha da seguinte forma: a gente tem laudo 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, o cara acabou de fazer a tomografia ali, já tem o contato com o médico radiologista, que a gente tem uma equipe de 11 médicos radiologistas, e o cirurgião já pode ligar na hora, já discutir o caso e já resolver o problema do paciente. O que que isso, além de melhorar no atendimento do paciente, diminui a internação, resolve o caso do paciente mais rápido, né? Já tem uma base, esse ano agora de 2024, a gente fez 8 mil tomografias no ano, Caraca, velho. 24 mil raio-x. Então, é muito movimento e não só São Lourenço, a região, né? Então, assim, mas pensando em São Lourenço, cara, pra você ter uma ideia de, desse valor, pra galera ter uma ideia desse valor de 24 mil raio-x, é como se a cada 2 pessoas de São Lourenço fizesse um raio-x. Isso, entendeu? Então, assim, é muito movimento, né? Então, a gente trouxe muita coisa boa para o hospital, depois que a gente chegou, e cada vez mais o hospital também não é só empresa, né? Que é uma parceria de mão dupla, né? Claro. Duas vias. Ganha, Então, assim, ganha. a gente ajuda eles ajudam a gente, e quem ganha é a população, pela rapidez, pelo Exatamente. atendimento que tem, o atendimento humanizado. E principalmente essa questão de rapidez, cara. Não sei se vocês. Aí eu já pego até os dois serviços. Porque assim, ó, quem tá ali, irmão, não quer tá ali. Quem que vai pro hospital? Não, eu quero ir pro hospital já, não tô fazendo nada, eu vou lá no hospital. Quem tá ali não quer tá ali, cara. Então a gente pega numa parada que hoje a gente discute muito, que é o psicológico. Galera, todo mundo tá com o psicológico abaladíssimo hoje, pela correria do dia a dia, por tudo. E aí, eu precisava de um serviço de angioplastia, por exemplo, tinha que mandar a pessoa lá, não sei na onde. A pessoa fazia o serviço, voltava. Então, tudo isso é angustiante. A pessoa tinha que aguardar, tinha que esperar, marcava, vinha, pegava a ambulância, ia, voltava. Então, tudo isso é angustiante. Própria tomografia. Vou dar um exemplo, eu não sei, posso estar viajando, mas questão de câncer. Às vezes pede uma tomo, e aí a pessoa, poxa, o cara tá desconfiando disso, eu vou ter que amanhã eu vou ter que vir aqui, pegar uma ambulância, vou lá em Varginha, faço a tomo, volto sem saber o que deu, porque a ambulância só bate, faz e volto sem saber o que deu. Cara, o psicológico dessa pessoa vai, porra, o psicológico da pessoa vai embora, acabou o psicológico. E hoje a gente consegue dar uma amenizada nisso, muito boa, tendo esses serviços aqui dentro, né? Com certeza, o paciente de trauma, por exemplo, né? De trauma. Cara, eles precisam de uma tomografia, tinha que, às vezes, na época nossa aqui, acho que em Baipendi ou Caxambu para poder fazer, quando o hospital não tinha. Então, assim, é o transporte, é levar o paciente, disponibilizar médico para poder fazer esse transporte. Então, tá tudo dentro do hospital, você consegue na hora ali resolver o caso e Não, cara, são ganhos muito é uma importantes. agilidade que vai fazer diferença lá na frente. Isso que eu ia falar, agilidade na hora, parece que, assim, é que a gente já tá tendo isso tão assim, acessível para a população e acessível até para vocês, profissionais, que talvez isso passe desapercebido entre vocês mesmos. Fala assim, pede uma tomo. Pede, vamos fazer um cateterismo. Não sei o quê. Por quê? Porque é do corriqueiro de vocês, do corre de vocês, é da rotina, beleza.
Mas a importância que isso tem, cara, às vezes passa até desapercebido por vocês, né? Fala, caraca, olha aí, o cara politraumatizado chegou. E aqui mesmo eu já resolvi, não precisei imobilizar um cara inteiro para mandar para não sei na onde, para o cara voltar. Porra, é um ganho muito grande para a população. Sim. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Eu acho muito sinistro, cara, tudo que a gente oferece hoje no Hospital São Lourenço. É até cateterismo mesmo. Os pacientes às vezes ficavam 2, 3 semanas internados aguardando a transferência. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Entendeu? Então, assim, Naquela angústia aí, né? E é um ganha-ganha, porque pensa, o cara que está internado 2 semanas, até pelo SUS mesmo, ele gera um custo para o hospital, Sim. ele gera um custo psicológico para ele. Então, assim, tudo melhorou. Então, assim, o hospital tem menos despesa, vamos dizer assim, com o paciente fica mais satisfeito com o serviço que é mais ágil, mais rápido. Uhum. O psicológico dele melhora. Então, realmente, quanto mais se estrutura o hospital, melhor é Isso. dos dois Um lados. paciente desse internar 2 semanas esperando usar, Você o exame louco, tá tirando velho. vaga de um paciente que precisa. Né? Que tava precisando ali, Precisando da politraumatizado, sei lá, alguma coisa assim, Uma outra desse doença tipo. e tá ocupando um leito do hospital, né? É muito cabuloso isso. Então, assim, realmente, eu vejo quanto mais se estrutura, melhor fica para todo lado. Para os médicos, para os enfermeiros, para o próprio paciente, para a gestão, para todo mundo. Qual que é a importância hoje para vocês da galera que trampa no hospital? A galera ali, vamos falar, enfermeiro, técnico de enfermagem, até o pessoal faxina, tudo. Qual que é a importância disso para o serviço de vocês hoje? Para mim, importância total, né? Ninguém trabalha ali sozinho. Eu não consigo fazer um cateterismo sem o auxílio desde o pessoal da limpeza, ao técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem que trabalha comigo. Então, eles são meu braço direito, esquerdo, e eu preciso, né? A gente trabalha em equipe, né? Então, a importância deles é total ali para o funcionamento do serviço, e eles atendem com muito carinho, com muita atenção todos os pacientes que chegam ali. Na hemodinâmica, a gente sempre tenta trazer assim, um máximo de conforto possível para os pacientes, porque a gente entende que é um procedimento que gera um pouco de ansiedade, as pessoas têm um estigma muito grande em relação ao cateterismo e têm medo do procedimento. Então, quando chega ali, a gente sempre procura criar um ambiente acolhedor. Né? E a equipe de enfermagem é fantástica nisso. Você lá, você tem um trabalhinho bom também com isso, porque Tem. entrar naquela máquina lá, não é todo mundo que entra, não, irmão. Não, e assim, eu sempre converso também com a equipe, né? Assim, a equipe é fundamental na área de diagnóstico, porque sempre quando a pessoa vai procurar um exame de diagnóstico, ela está procurando alguma doença, Ué. né? Então, assim, já não está com o psicológico tão legal. Então, eu converso muito com as meninas, com a secretária, que é o primeiro atendimento, eu falo para elas, falo, esse acolhimento aqui é para acalmar o paciente, às vezes a pessoa, né? Porque lá a gente trata paciente particular, convênio, SUS, e não tem diferença alguma de um paciente para o outro. A gente pede muito esse acolhimento do pessoal ali, porque assim, já não é difícil, o pessoal tem medo, a gente atende criança, às vezes é um idoso que vai entrar no tomógrafo, tem fobia, assim, tem medo da máquina. Então a gente tem que ter esse acolhimento e a equipe é fundamental. A E- equipe é mais importante às vezes que o médico nessa nossa área, e o médico radiologista que ele está longe, ele está dando laudo. Então, esse acolhimento é mais da equipe de enfermagem, de técnica de radiologia, das secretárias, que faz esse atendimento presencial com os Isso, e pacientes. porque o serviço de vocês oferece um obstáculo muito grande, porque são serviços, cara, que a própria população em si já meio que cria um bloqueio. Por que cria um bloqueio? Primeiro, cirurgia. Falou em cirurgia, a pessoa já pensa em anestesia e fala, ai meu Deus, vai dar merda, vou morrer. Então, assim, você precisa quebrar isso na pessoa. E o seu é aquela porra daquela máquina, irmão. Entrar lá não é qualquer um que entra, não, cara. Fazer tomografia com contraste, o pessoal já tem, né? Tem isso também. Tinha mais ocorrência de intercorrência quando aplicava o contraste. Hoje é um contraste não iônico, que é, assim, é quase zero a chance de dar uma reação. Então, assim, mas como é um serviço novo, relativamente novo, mais fácil, o pessoal tem ainda esse medo antigo de fazer os exames, né? Chega ao ponto de ter que sedar alguém para poder fazer Temos tomografia? a gente tem um trabalho com sedação, principalmente criança.
É, porque Então, criança uma não se vez no mês faz, a gente, a cara. gente atende o consórcio, o médico anestesista desce, faz a sedação nas crianças para poder a gente conseguir realizar os exames. E alguns pacientes também, às vezes, com fobia, alguma outra coisa, apesar da tomografia não ser tão fechado o campo igual uma ressonância, mas tem paciente que não consegue realizar o exame também, principalmente criança. Porque, cara, se você falar pra uma criança, você vai ficar paradinho aí, o trem fica girando aqui na sua cabeça aqui, velho. É difícil, É difícil, cara, é difícil pra caramba, velho. Até, como é que vocês lidam? Você já deve ter feito também procedimentos em crianças também, Não, na não? hemodinâmica não. É muito segmentado, né? Existem os cardiologistas intervencionistas que atuam em crianças. Ah, tá, Então, a entendi. gente porque aí geralmente são doenças congênitas, então é outra área. Porque é isso que eu ia até trocar essa ideia sobre psicológico mesmo de vocês, assim, pra conseguir convencer essa criança, pra trocar uma ideia com essa criança, que, cara, é outra parada, velho, É. é outro mundo. Você chega pra uma criança e fala pra ele, assim, você vai ficar paradinho aqui. Cara, é muito. Eu vejo pelo meu filho. Você fala, meu filho, você vai ficar parado, olha, não vai. Não vai. tem que ter muito mais. Até com os próprios pais. Isso. Às vezes assim, o próprio pai às vezes tem que ajudar também, que às vezes o pai está mais nervoso que a criança, É. né? Então assim, mas o pessoal já é experiente, com o tempo vai pegando esse manejo com o paciente, com a criança, para poder a gente conseguir realizar o exame e às vezes evitar a sedação. A sedação é o último caso mesmo, entendeu? Todo mundo que vai trabalhar na hemodinâmica, né, de médico, que eu digo, tem que passar primeiro pela cardiologia? Tem que passar. Tem que fazer esse caminho que eu fiz. Para fazer cardiologia, você tem que fazer a clínica médica primeiro. Então, é clínica médica, depois a cardiologia e depois a hemodinâmica. Quantos Cardiologia anos isso tudo? intervencionista. São 6 anos de residência total. Nossa, Mais uma faculdade. 6 anos de faculdade, 6 anos de residência. mais uma faculdade. É. É outra faculdade. É. Mas aí você com essa capacitação, você pode atender ali na situação tanto a área de cardiologia quanto a área de hemodinâmica. Você não fica Sim. preso na área de hemodinâmica só. Não, atuo muito na cardiologia. Hoje, quais são os principais desafios assim, que você enfrenta ali dentro do Hospital São Lourenço? Olha, atualmente, aí falando um pouco mais da hemodinâmica, talvez seja tranquilizar os pacientes em relação aos procedimentos, né? Existe um estigma muito grande, né? Um medo muito grande, por realmente falta de conhecimento, que é normal, né? Sobre o cateterismo. O cateterismo hoje é um exame muito seguro. A chance de complicação é menor do que 1%, né? É um exame feito com o paciente acordado. Se o paciente estiver muito ansioso, a gente faz uma sedação leve. O único incômodo é uma anestesia local, no local da punção, né, por onde a gente pega o acesso, e não tem nenhum outro incômodo, não existe nenhum desconforto no peito, não sente nada, é apenas realmente a anestesia para o local de punção, seja aqui na artéria radial ou na artéria femoral na virilha. Então, acho que o meu maior desafio hoje é realmente mostrar para as pessoas que é um exame muito seguro, muito pouco incômodo, né? É um exame rápido e que não precisa ter medo de realizar um cateterismo. E na sua? Principal desafio? Eu acho assim, na área de radiologia, né, é desafio, assim, você estar o tempo todo buscando novidades, né, igual esse parede de densitometria agora, com softwares mais modernos, que dão resultados mais precisos, equipamentos novos de tomografia, de raio-x. A radiologia, eu sou formado há 20 anos, evoluiu muito nesses 20 anos para cá, entendeu? Você ainda chegou a molhar o filme lá no... Revelar manual, né? Caraca. Processadora, fazia esses exames de angiotomo que faz, arteriografia, fazia tudo aberto na sala de raio-x. Então, assim, a evolução foi gigante nos últimos 10 anos para cá. E Aí, cada vez está evoluindo quantas mais. vezes a gente ia no hospital? Só que esse ano. Que isso, eu vi muito isso, cara. Então, aí, e com a inteligência artificial agora também, já entrando em alguns softwares para melhorias também de laudo, de ajudar o médico radiologista. Então, assim, eu acho que o desafio é cada vez a gente mais investir e correr atrás de tecnologias para melhorar o paciente, né? Você falou uma parada que eu sempre tive essa coisa. Cara, se entrar com uma parada na veia aqui, você caminhar com aquela porra, velho, até lá perto do coração, cara. Isso é sinistro. Isso é sinistro. Então, aqui embaixo, na femoral. Cara, é muito doideira você pensar isso.
como é que a gente evoluiu nisso tudo também. Sim. Porque antes, eu imagino, lá atrás, não sei quanto tempo atrás, pô, devia abrir, Sim. chegar lá. Então, cara, você faz uma parada até próximo do tórax, você não chega a entrar em tórax, não? Sim, eu entro na horta. Na horta mesmo. Então, Porque as coronárias são ramos da horta, né? Então o catéter vai na horta e aí eu seleciono as coronárias para injetar o contraste. e você pensar, cara, que não abre um tórax, você não tem mais aquele medo de abrir um tórax, por exemplo, que abrir tórax é uma desgraça. Aí você tem que abrir você não tem mais aquele medo de abrir um tórax, você consegue fazer minimamente invasivo. Sim. Porra, eu tô caralho, cara, eu acho muito louco, eu acho muito da hora. Sou fã disso tudo mesmo, eu falo abertamente. E o primeiro cateterismo foi feito por acidente, se eu puder contar rapidinho. Pode? O médico, ele tinha uma enfermeira que trabalhava com ele, e aí ele queria fazer um teste de introduzir um catéter e já tá com... Queria fazer um teste, vem cá. É. Deixa eu te contar um negócio, vem cá, porque eu preciso. Aí, Aí ele fazer de jeito nenhum. Aí ele meio que deu um olé nela lá. Aí ela falou: não, eu deixo você fazer se for em mim. Ela era realmente fiel a ele, né? Mas aí ele conseguiu dar um olé nela. Aí ele introduziu um catéter, chegou aqui na horta e injetou contraste. Aí injetou uma grande quantidade de contraste, porque na época não Ela tinha morreu. conhecimento. Não, ele fez nele mesmo. Ele fez nele mesmo. Caraca! Ele introduziu numa veia numa artéria do braço. Ah, entendi que eu tinha chegou- feito nela. Não, fez nele mesmo. E aí bateu um raio-x na hora, pra poder ver. Caraca, velho. Aí, ó, tá É ligado. tudo interligado. Antigamente a gente fazia arteriografia mesmo, era na sala de raio-x, o cardiologista funcionava femoral e a gente ia batendo na radiografia. A hemodinâmica é raio-x. Na verdade é o raio-x que transformou para dar a imagem real. Ah, A entendi. gente no raio-x lá a gente fazia, batia e ela revelar. Pra depois você ver a imagem. Agora na hemodinâmica você tem essa imagem real, tempo real ali. É tipo um arco cirúrgico. O arco cirúrgico também Isso. faz mais ou menos É. a mesma coisa. É um arco cirúrgico mais robusto. Só que voltado Com mais detalhes. voltado para a detalhes. dinâmica. É. Cara, que loucura, velho. Já pensou, o processo trabalhista não tinha nessa época, não é possível, cara. Isso aqui, o que você tá fazendo? Nada? Chega aí. Fazer um teste. Precisava fazer um teste aqui. Tem como jogar o negócio da sua veia aí, a gente vê o que dá? Porra, que loucura, velho. Que loucura. Não, ele foi expulso do hospital. Vem com que passou isso pra vocês? Vocês expulsaram esse cara também, né? Lógico. Que loucura. A gente falou dos desafios também, mas vamos falar de coisa boa também. Eu queria que vocês relatassem não só na especialidade, pode ser aqui em São Lourenço, pode ser do jeito do que vocês quiserem falar, mas o que vocês mais curtem na especialidade de vocês. Eu sou apaixonada por hemodinâmica, né? Eu terminei a residência em 2021, vim pra cá, fiquei nessa ansiedade pra gente conseguir começar o serviço logo, porque realmente é uma coisa que eu amo fazer, né? Realmente, assim, eu sei que através desses procedimentos eu consigo ajudar muitas pessoas, né? E realmente é uma especialidade linda, que avança muito a cada período, né? Há pouco tempo atrás, há uns 15, 20 anos atrás, foi desenvolvida a TAV, que permite tratamento de doença de válvula sem abrir o peito. Isso é fantástico. E assim, cada vez mais estão vindo novas tecnologias na hemodinâmica, com muitas novidades, muitos materiais novos, válvulas novas, estentes, técnicas. Então, é muita novidade, é muita tecnologia e eu acho isso lindo demais. E na sua? Então, são 20 anos já no mercado aí também, a gente gosta muito do que faz. Eu falo que a área de saúde, se você não gostar, a pessoa não fica muito tempo. Não né? fica. E a gente também, assim, o que eu vejo muitos profissionais de saúde, a gente não tem tempo, não tem dia, não tem hora, a gente não preocupa em questão de... Eu acho que é tão gostoso, gratificante ajudar o paciente, a gente preocupar nisso que a gente não tem, é sábado, é domingo, é feriado, a gente não quer trabalhar, trabalha no hospital, 2 hospitais, 3 hospitais, sempre para estar ajudando a população. E a área de radiologia é muito interessante também, né? Porque ajuda demais o médico no diagnóstico. A gente consegue... Eu acho muito, muito massa a área de radiologia. Eu gosto muito, eu tenho um raio-x na minha clínica digital. Porra, eu acho fantástico, cara. Sim, eu tô falando de raio-x. Vocês estão acostumados com tomo, com hemodinâmica, coisa muito... Assim, Mas assim, o que o raio-x me facilita, só o raio-x imagina pra vocês, cara.
Tendo esses equipamentos bem mais modernos, bem. Tá doido. Então, e cada vez a gente está evoluindo mais também nessa área, igual eu falei, e a tendência é cada vez diagnosticar as doenças Precocemente. precocemente para poder, né, a gente conseguir já ajudar o paciente no início. O, a gente falou muito de infarto. Eu acho que assim, eu até estava encaminhando para a gente até já encerrando, mas acho que legal também a gente falar sobre, bom, sim, já que a gente está falando de saúde e é uma doença que pega muito a população, a gente podia falar sobre os sintomas. Uhum. Primeiro, o que é os sintomas? Para a galera já ficar esperta. Você podia falar isso pra Claro. gente? O infarto, ele é uma trombose em uma artéria do coração, né? O coração é um músculo, né? Um órgão muscular. Em volta dele existem as artérias que levam o sangue para levar oxigênio, glicose para esse músculo. No momento que você tem um infarto, existe uma interrupção importante da passagem de sangue, que então isso dificulta a chegar oxigênio e glicose na célula muscular. Então, o infarto é uma lesão no músculo cardíaco, né, que pode prejudicar o seu funcionamento. Se for um infarto muito grande e tiver um comprometimento de uma área muito grande do coração, pode levar a complicações mais graves, até como uma parada cardíaca, né? Mas nem sempre causa parada cardíaca. E os principais sintomas é uma dor torácica, bem no centro do peito, aqui nesse osso que a gente tem aqui no tórax, uma dor em aperto ou em queimação. Ela pode irradiar para os dois braços, né? Pode irradiar para o pescoço, aqui para a mandíbula, para as costas também. Pode vir associada à falta de ar, a enjoo, a sudorese, o suor frio, né? Então, todas as pessoas que tiverem algum desses sintomas, por mais do que 10, 15 minutos, precisam procurar um atendimento imediato para investigar a possibilidade de infarto. E por que que assim tem gente que infarta e realmente morre e não dá tempo de acudir? E tem gente que realmente tem essa dor, tem esses sintomas. Aí fala assim, nossa, aí ele foi na UPA, ou foi, sei lá, no hospital e, cara, ele tava infartando. Porra, deu Uhum. tempo do cara se trocar. O cara se troca, vai pra UPA, espera e tal, não sei o que, aquela coisa toda. E aí, pô, ele tava infartando. Mas por que que tem essas diferenças? Um cara que não deu tempo de acudir e o outro cara que deu tempo até de trocar de roupa para ir pro hospital. Existem alguns fatores. Um deles é onde foi esse infarto, em qual artéria, em qual porção dessa artéria, né? Então, qual o tamanho desse infarto, né? Se foi, por exemplo, num tronco de coronária esquerda, que é muito proximal, né? Que é logo no início ali da circulação, a área do infarto é muito grande. Então, compromete o ventrículo esquerdo de uma forma muito extensa. Então, já pode levar a uma parada cardíaca de imediato. Ou descendente anterior, no seu terço proximal também. Então, depende da anatomia, de onde foi a localização do infarto e da área do coração que foi comprometida com aquilo ali, com aquela isquemia. Além disso, fatores do próprio paciente, né? Se já é uma pessoa que já teve uma doença cardíaca prévia, então já tinha algum grau de insuficiência cardíaca, ou já tinha tido, por exemplo, um infarto prévio e tem um novo infarto. Então, depende também de fatores do paciente. Entendi. A, a gente vê muito, né, falar sobre infarto e pouca gente tem essa noção. E muitas coisas você podia até falar, por exemplo, se é mito ou se é verdade. Exemplo do. Fala assim, ah, não, deu para paciente menos que 40 anos, pô, na maioria das vezes é fulminante. Deu mais que 40 anos, às vezes são aqueles que dão tempo da gente. Existe isso mesmo, essa correlação? Não, é um mito, É um né? mito. Geralmente o infarto ele é mais grave realmente nos idosos, justamente porque eles já têm um comprometimento maior do coração, de outros órgãos, da sua saúde em geral. Entendi. No seu caso, que eu queria trocar essa ideia com você também, que eu tava até esquecendo, por que que tem que pôr aquela roupaiada toda para fazer o raio-x? O colete de chumbo, é chumbo mesmo, né? Isso. Colete Colete de de chumbo, chumbo. tem protetor tireoide. A radiação, a gente não enxerga ela, não sente, não vê, né? Então, quando você tem que ficar próximo da fonte de raio-x, que é o emissor, você tem que ter aquela proteção de chumbo, porque quando faz a interação com o corpo, a radiação, ela solta radiação dispersa, que é como se fosse, a gente chama de raio-x moles. Então, ele pode interagir com o nosso corpo, essa radiação que espalha.
Porque a radiação ela não faz curva, ela é um raio central. Assim que ele atinge o corpo ou aonde que ele tem que atingir, a interação da radiação com o corpo que faz, a gente fala que é os raios-x espalhados. Então aquela roupa é para proteger você do raio-x secundário. Então, às vezes a pessoa tem medo de entrar dentro de uma sala de raio-x ou numa sala de tomografia. Não tem radiação, não tem nada lá dentro. Não tem uma fonte radioativa. Aham. A emissão do raio-x só é feita a partir do momento que há o disparo do equipamento. E também Entendeu? precisa ter outra pessoa lá para poder dispersar. Pelo que você está me falando. Não, aí também, se não tiver, ele vai interagir. Se não tiver o corpo lá, se você bater um raio-x, Sim. ele vai interagir com a mesa e vai fazer a mesma. Ah, tá. É com o Então, objeto, Então, entendeu? aquela coisa que eles falam do raio-x móvel hoje, por exemplo. Eu não sei se o seu lá é móvel. O meu, por exemplo, é móvel. Uhum. Aquela coisa que eles falam que o raio-x móvel, esses mais modernos agora, que ele é pontual e tal, não sei o que. Então, isso não existe. Não, você precisa de mesmo. Se você estiver Tem que próximo, estar com a... que passa hoje para o raio-x móvel, você tem que estar no mínimo a distância de 2 metros da fonte de raio-x. Então o tubo está lá fazendo o exame, você tem que ficar a 2 metros, né? Tanto que o Aham. raio-x móvel tem um disparador, com o Tem. cabo que você vai ficar longe, você não vai ficar próximo do paciente para poder disparar. Então você tem que, se No você meu for caso, eu ficar tô do próximo, lado dele, porque eu tenho que segurar ele. Dinâmica também a gente tá do lado. Isso. Né? A gente usa E aí também usa o capacho. vocês usam- capote. O capote de vocês vai por cima daquele colete ou não? O próprio capote já tem esse negócio? Não, a gente põe o capote de chumbo Isso. e o avental estéreo. Ah, tá. Sim. É isso que eu queria O saber. capote da por hemodinâmica é uma espessura um pouco maior, são mais É. pesados. É diferente do arco Porque cirúrgico. fica o tempo todo ali também. É, a gente tá do lado da fonte de raio-x, né? O meu E tá isso precisa de emissão É. contínua. Ali. Então, o certo para segurar, Você tem não que fala usar pro cachorro assim, ó, fica parado aí. você tem que usar o avental. É. Mas onde poder- o raio-x bate, ele emite, ele bate numa superfície e ele reflete, né? Então, É, são os raios secundários, né? A formação isso, dos raios radiação secundários. secundária. Então, porque- ela chega na gente. Porque o meu, Ulisses, a gente tem que segurar o cachorro, irmão. E eu tô do Então- lado, ele tá aqui, eu tô aqui, ó. Onde ele tá aqui. Tem que usar. Você tem que É, usar. não, eu uso, a gente tem tudo, mas é um saco ficar pondo lá. Mas sim, realmente a gente usa, mas. Não, Às Nossa. vezes relaxa. Aí eu tava rezando pra você falar assim pra mim assim, falar, não precisa pôr, não. Tava rezando assim. Porque, né? E assim, agora às vezes a gente é muito indagado pelo paciente. Eu vou fazer um raio-x, eu não tenho que pôr o protetor, né? O capote lá. Eu falei assim, não, aí não tem como, É. senão você não consegue. E ele vai tomar Então, uma vez só. Vai tomar uma vez só, é Ele muito vai pouco. tomar uma vez Em só. relação à densitometria, a radiação da densitometria é tão baixa que ela equipara a uma radiação solar que a gente toma no dia. É Caraca, 0 milisievert, que é a radiação solar, a radiação da luz. Então é um exame extremamente baixo, entendeu? Que A doido. cara. tomografia já é uma radiação maior. O raio-x um pouco menos também, entendeu? Então assim, o que a gente aconselha? Vai usar, o pai e mãe vai ter que segurar a criança alguma coisa, a gente coloca no profissional, No acompanhante. no acompanhante para poder emitir. Mas tem gente que às vezes quer colocar neles mesmo, o paciente que vai fazer o exame, não tem como. Lógico. Vai ficar só aquela. Porque às vezes houve informação que faz mal, lógico que faz mal, mas aí é considerado Mas é uma vez. é uma vez ou outra, né? Não é É. igual o profissional. Às Mas vezes tá a toda pessoa, hora. mas por que vocês não ficam aqui e correm? A gente está lá o tempo todo, né? 24 mil raio-x ano, né? Você imagina que droga que você ia tomar. Deus me livre. E aqui, esse ano a gente comemora 90 anos do Hospital São Lourenço. Queria ouvir de vocês um pouco, só a respeito, rapidamente, porque a gente já está encerrando, a gente já está batendo uns tempo. Rapidamente, como é para vocês fazer parte dessa história dos 90 anos do Hospital São Lourenço? Para mim é muito gratificante, assim, desde que eu cheguei aqui, agora vão fazer 4 anos que eu trabalho no Hospital São Lourenço, e eu vejo que ele só cresce, né? Desde a expansão da hemodinâmica, agora da densitometria, então eu só vejo mudanças muito positivas, tanto na estrutura do hospital, né, quanto na equipe clínica, na equipe médica, que tem recebido muitos profissionais muito qualificados também. Então, é um ambiente muito acolhedor. Eu fui muito bem recebida por todos os profissionais que trabalham ali no hospital. E, para mim, é muito gratificante poder fazer parte dessa história da hemodinâmica e estar iniciando esse serviço que vai mudar e trazer muitos benefícios aqui, tanto para o hospital quanto para a população. E o Tiagão? Então, eu
participei desses últimos 10 anos aí, então, assim, vi o tanto que melhorou, não só a estrutura, qualidade no atendimento, né? Agilidade, o tanto que ele é importante para a população aqui de São Lourenço e para a região. A gente atende várias cidades aí na região, a gente, igual tomografia, plantão 24 horas, então a gente recebe tudo, final de semana, atendimento. E eu acho que o hospital está indo no caminho certo, né? Com uma direção, um comprometimento de todos. E a tendência é cada vez melhorar mais. E a gente está aí para ajudar também nessa parceria. E a gente conseguir evoluir cada vez mais e prestar um bom atendimento à população de São Lourenço aí. Que maneiro, gente. Queria muito agradecer vocês. Foi assim, falei para vocês que era tranquilo, vocês não quiseram acreditar em mim, mas eu sei o quanto é corrido para vocês conseguir disponibilizar esse tempo para a gente, mas eu acho extremamente importante e enriquecedor para a população ouvir umas coisas dessas, para entender, sabe assim, porque graças a Deus tem gente que quase não vai no hospital, nunca foi no hospital, não imagina a magnitude que é aquilo lá, entende? Então, assim, a gente mostrar isso é muito importante. Mostrar que no Hospital São Lourenço existem profissionais ótimos como o Thiago, como a Lorena e como diversos outros. Então, assim, o papel desse programa é exatamente esse. Conectar a galera a vocês, a equipe do hospital. Então, obrigado, Lorena. Obrigado, Thiago. Vocês foram sensacionais. Se vocês tiverem algo mais para dizer, o momento é agora, porque a gente vai encerrar e a partir de agora a gente vai acabar o nosso programa. Algo a dizer? Muito obrigada, Abraão, pela oportunidade, né? E parabéns por esse podcast que você está levando conhecimento para a população e divulgando todas essas novidades. Está fazendo um excelente trabalho em relação a isso. Obrigado. Obrigado também, né, por dar essa oportunidade de a gente apresentar o trabalho nosso, uma empresa que nós somos de Varginha, estamos aqui em São Lourenço para ajudar. E é muito gratificante ver esse trabalho seu também, porque o pessoal, igual a gente disse, às vezes a pessoa não tem noção do que acontece dentro do hospital e você está com uma porta aí mostrando tudo para o pessoal de São Lourenço e da região, né? Exatamente. E vai ver o que tem ali dentro e como que funciona. Gente, obrigado. Eric, mais um show de transmissão. Obrigado, pessoal, que esteve com a gente até agora. Não se esqueçam, se inscreva no nosso canal e curta esse vídeo para mostrar para mais pessoas quão fundamental é o trabalho da Lorena, do Thiago e do Hospital São Lourenço em si. Não se esqueçam também, saindo desse vídeo aqui, corre lá no nosso Instagram, @Papo de Quintal Podcast, segue a gente que a partir de semana que vem começa a sair cortes exclusivos do Thiago e da Lorena lá no nosso Instagram, beleza? Obrigado a vocês que estiveram até agora com a gente, fiquem com Deus, até semana que vem e mais um Papo de Quintal. Na verdade, semana que vem vai ser Papo de Quintal, mas hoje foi Papo de Hospital. Valeu!